Vamos agora criar a nossa tabela calendário em si. Primeiramente você vai em obter dados e criar uma consulta nula, uma consulta em branco. Dependendo da versão do Power BI que você esteja usando, aqui vai estar escrito consulta nula. Como essa versão aqui é a mais recente, é a versão agora de dezembro de 2020, a gente tem essa nomenclatura aqui para esse campo que é consulta em branco. Vamos clicar nela. Para quem já conhece um pouco de Excel, não vai estranhar alguns comandos das funções DAX, das funções M. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com M, como a gente está no editor de consulta, a gente está trabalhando com M. Então vamos ver como é que a gente cria uma coluna de dados usando função M. Primeiro a gente vai fazer igual, espaço e vai escrever list.dates, certo? Veja que ele já está mostrando aqui, igual como funciona no Excel, ele já está mostrando aqui uma lista de funções candidatas, de fórmulas candidatas de acordo com o que você digitou. Um outro ponto importante para a gente saber com relação a M e com relação a essa função é que ela é case sensitive. Então, se você colocar list.dates com D maiúsculo, ele não vai interpretar corretamente. Então, ele interpreta maiúsculos e minúsculos. Mas veja que aqui, ó, se você escreveu errado, ele já está sugerindo ali o certo, tá vendo? Tá aqui a sugestão do certo. Mas se você insistir em continuar com a função errada e der um enter, acabei de dar um enter aqui, ele não encontra, tá vendo? Ele não encontrou a função, ele sugeriu a certa, como você insistiu na errado, ele deu um erro porque ele não encontrou a função. Se você corrigir aqui, agora sim ele vai interpretar corretamente. Porém, deixa eu voltar aqui, eu abri parênteses e veja que essa função ela tem argumentos. Ela precisa de 3 argumentos nela para que ela traga a informação que você deseja, que é a lista de datas. Você pode fazer essa construção por aqui usando o DAX, ou a gente pode usar a interface de usuário. Então eu tiro os parênteses, não vou usar parênteses e dou um Enter. Veja o que acontece, ele vai abrir essa interface de usuário onde você vai preencher essas informações aqui, que são aqueles 3 parâmetros que ele estava solicitando lá. Então você vai preencher aqui de forma mais simples e vai gerar a sua função. Então, start date, qual é a data de início que você precisa? Então a gente sabe que a nossa base de dados começa em 2005 e a gente precisa que a nossa tabela calendário contenha todas as datas que estão na nossa base de dados, certo? Então vamos iniciar lá de janeiro de 2005. Como a gente está falando de dado passado, esse dado não vai mudar, né? Então se ele inicia em 2005, ele não vai passar algum dado em 2004. Pode acontecer a base de dados crescer e aí a gente vai também prever isso, vai colocar uma data futura, um prazo futuro, certo? Então, start date 01 do 01 de 2005. A contagem aqui, esse count que ele chama aqui, ele quer saber qual a quantidade de dias que você quer na sua base de dados. Então, digamos que a gente quer um ano, então a gente iria colocar aqui 365 dias. Então, a partir da data de início, ele vai 365 dias para frente. Como a gente tem essa base de dados que vai até 2011, a gente precisa de pelo menos 6 anos aí. Então, vamos colocar 10 anos, que dá 3.365 dias. É isso? Não, 3.650 dias. E o step, ele quer saber de quanto em quantos dias você quer contar as datas até chegar nesses 10 anos. Então, a gente quer de 1 em 1, né? A gente quer todos os dias, um dia após o outro. Depois que você preencheu esses argumentos, invocar, que simplesmente é chamar, carregar a função, e veja o que aconteceu aqui, criou a nossa lista de datas. Um outro ponto importante é o seguinte, veja que ele tem aqui a informação das consultas estão em formato de tabela. Essa daqui, como a gente usou a função list.dates, ele criou uma lista. Veja que aqui ele está com formatozinho de lista. Ele criou uma lista, a gente não quer uma lista, a gente quer uma tabela. Você já tem aqui uma função que vai transformar uma lista em uma tabela. Simplesmente clica nela e ela já vai fazer a conversão aqui, converteu. E ele vai lhe dar essas opções para ver se você quer fazer alguma delimitação dentro da tabela, fazer algum tratamento. A gente não quer fazer nada porque é simplesmente data. E pronto, temos a nossa coluna de datas. Porém, veja aqui um detalhe que na tipagem ele não está tipando corretamente, ele não está considerando ainda que isso aqui é uma data. Então você precisa definir qual tipo de dado que está contido nessas colunas, nessas células aqui. Clica aqui e muda aqui para data. Agora sim ele já carregou uma etapa aqui, o tipo alterado, e mudou aqui para data. Então nosso dado está agora tipado corretamente como data.
Simplesmente agora você vai fechar e aplicar, e veja que ele vai carregar essa informação aqui para o nosso modelo de dados.